Capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Caso os irmãos tenham os R$20 hoje, não deixa de entregar hoje não, tá, irmão? De repente o arrebatamento acontece. Pelo menos fica aí, né? Tu traz logo. Vamos lá. Vamos ler alguns versículos da palavra. E por naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. Versículo 2. A gente vai até o versículo 19, tá? E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão. E entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Versículo 9. E saindo, o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Versículo 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode, ou Rode, eu não sei como é que é a expressão, como é que se expressa, se é Rode ou Rode, saiu a escutar. Versículo 14. Conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Versículo 15. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e diziam: é o seu anjo. Versículo 16. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Versículo 17. E assinando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lugar. Vamos ficar até aqui. Diga graças a Deus pela sua palavra. Queridos, Atos dos Apóstolos é um livro que nosso amado irmão, médico amado Lucas, escreveu juntamente com o seu evangelho. Alguns eruditos dizem que tanto o livro de Atos
enquanto o livro de Lucas compõe apenas um livro. E o que é, ou o que são esses dois livros? Se fôssemos fazer uma comparação no contexto de hoje, seriam 2 documentários ou um documentário. Se Lucas vivesse nos nossos dias, certamente esse documentário, chamado Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, estaria em alguma plataforma digital, como a Netflix, como a Amazon. O trabalho que Lucas deixou para a humanidade, revelando, retratando, falando dos fatos concernentes a Jesus Cristo e também aos apóstolos, contribuiu muito até hoje para os nossos dias. O que os evangelhos, o que a Bíblia fala a respeito de Lucas, demonstra assim, características além de alguém que era somente um médico. Até porque um médico em si, ele já é um investigador. Quando você vai diante de um médico e você diz, eu estou com dor de cabeça. Mas está quanto tempo essa dor de cabeça? Já está 2 semanas. Então ele vai mandar você fazer um exame. O médico em si ele já é um investigador. E Lucas ele possui essa característica investigativa por ser médico, mas também por ser alguém investigativo. Lucas hoje ele seria um médico, ao mesmo tempo um repórter, como se fosse aquele que é bom no Brasil aqui, irmão, o Cabrini. Ele seria mais ou menos alguém como Cabrini. E o seu nome, ele tinha muito a ver com o seu propósito. A palavra Lucas significa o iluminado, ou aquele que traz a luz. Lucas, então, resolve ir atrás dos fatos, ele corre atrás das pessoas. Lucas não estava naquele momento, né? Lucas, ele nem judeu era, ele era um grego, que possivelmente recebeu a Jesus pelo ministério de Paulo. Mas ele vai atrás das pessoas, de Maria, dos apóstolos, e vai relatando os fatos. E ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Só que, embora o nome do livro seja Atos dos Apóstolos, nem todos os apóstolos são mencionados nesse livro. Quem são os 2 apóstolos mais mencionados nesse livro? Os 2 principais, Pedro e Paulo. São os 2. Mas por que, Leandro, Lucas não falou dos outros apóstolos como falou de Pedro e de Paulo? Porque o interesse de Lucas, o propósito de Lucas era relatar a expansão do evangelho. Lucas não estava muito focado em pastores, como é o pastor Tiago. Lucas estava interessado mais nos evangelistas, nos homens que estavam correndo atrás das almas e estavam doutrinando. Por isso destaca-se Pedro e destaca-se Paulo. No entanto, desde o capítulo 2, quando você vai pegar até o capítulo 12, você vai ver mais Pedro se destacando, Lucas falando mais de Pedro. Depois do capítulo 12, começa Lucas falando mais do apóstolo Paulo. E o capítulo que a gente leu é exatamente um dos últimos momentos aqui, em termos aí de registro a respeito de Pedro. É claro que Pedro fez muitas outras coisas, só que a nível de registro, até o capítulo 12, ele vai falar de Pedro. E encerra aqui de uma maneira tão tremenda, e encerra aqui de uma maneira tão maravilhosa. É mais um milagre que Deus ele efetuou na então igreja primitiva. Nós estamos aqui no primeiro versículo dizendo que por aquele tempo. Por que Lucas está falando por aquele tempo? Porque antes disso você vai ver que existe uma grande fome naquelas terras, e por causa daquela grande fome foi necessário que os apóstolos se reunissem para trazer ofertas por causa dos irmãos pobres de Jerusalém, da Judéia, sofrendo naquele momento, enfim, por aquele tempo.
A igreja está vindo, irmãos, de uma situação bombástica. Pensa no momento que tinha cego vendo, mudo falando, surdo ouvindo, paralítico, e começou com 120, e daqui a pouco tinha mais 3.000, e daqui a pouco 9.000. Irmão, crescimento, ele provoca atenções, ao mesmo tempo provoca intenções. À medida com que a igreja crescia, muitas pessoas começaram a prestar atenção na igreja. Mas junto com essas atenções vinham também as boas e as más intenções. E de onde vinham as más intenções? A origem, é óbvio, do diabo. Porque se tem uma coisa que o diabo não gosta, é de crescimento e multiplicação. E então o diabo move, naquela época, o Estado. Numa época em que perseguição era algo comum. Era uma época ali do imperador Cláudio. Era uma época ali que esse imperador Cláudio sucedeu um imperador chamado Calígula, uma das figuras mais terríveis da história. E então existe uma figura do Estado, cujo título era Herodes. Esse Herodes aqui não é o Herodes lá, quando ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Esse Herodes que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo era Herodes o Grande. O Herodes que vamos citar aqui, ele é basicamente aqui o neto desse Herodes o Grande. Veio o Herodes o Grande, depois o Herodes Antipas, depois veio o Herodes Agripa I, e é esse Herodes, Agripa I. E o que acontece? Ele teve a ideia de perseguir a igreja. Ele teve a ideia de prender alguns irmãos da igreja. E qualquer político, qualquer militar, qualquer um que entende de estratégia, sabe que se você quer dissolver, se você quer parar um movimento, começa acabando com a liderança. Então, dentre os irmãos, eles prendem quem? Tiago. Esse Tiago aqui, a Bíblia fala pelo menos de 3 Tiagos, tá? Tem o Tiago, que era um daqueles que andavam que quando Jesus subiu ao monte, daqueles 3 íntimos, Pedro, Tiago e João. É esse Tiago, chamado de Tiago Maior. Existia também o outro apóstolo, que era entre os 12 ali, que estava dentre os 12, que era Tiago o Menor, chamado de Tiago Alfeu. E existia um outro Tiago, que não fazia parte dos 12, que ele começou não crendo em Jesus, ele era meio irmão de Jesus. Mas depois ele vai se converter após a ressurreição de Jesus. Paulo diz que Jesus vai aparecer para ele. Ele então crê no irmão dele, no meio-irmão dele, a saber, meio-irmão e senhor dele. Quando você pega a epístola de Tiago, ele inclusive é que escreve a epístola de Tiago, ele simplesmente glorifica-o como Senhor. Tiago, que escreveu a epístola, não era dos 12, era alguém que vai se converter depois da ressurreição de Jesus e que depois dessa situação aqui, ele vai ser uma das lideranças, correto? Então, ele manda pegar esse Tiago, dos 3 ali íntimos. Lembra da transfiguração? Quem lembra da transfiguração? Quando os 3 estão ali, esse Tiago aqui viu Jesus transfigurado. Esse Tiago aqui participou de situações mais íntimas a respeito do Senhor Jesus. E esse Tiago aqui é uma grande liderança. Então Herodes, ele pega esse Tiago. E o que ele faz? Ele manda prender Tiago e traz Tiago e mata Tiago a fio de espada. Mata Tiago decapitado. Irmãos, imagina como é que a igreja ficou, irmãos. Porque, e vale lembrar que esses homens, irmãos,
essas prisões eram prisões políticas. Porque que pecado Tiago cometeu? Que pecado Pedro cometeu se não está pregando a verdade, o amor de Jesus? Mas agora eles pegam a Tiago e eles matam Tiago publicamente. Talvez pensando, com a morte dele, não tem mais igreja. Imagina, irmão, pegar o pastor Henrique numa época de situação complicada e decapitar o pastor Henrique na frente de todo mundo. Algumas pessoas iam ficar perturbadas. Mas no caso da igreja, a igreja, ela foi para a oração. Mas acontece, e está o povo orando, aí o que acontece? Vem uma outra notícia. Pegamos Pedro. E está escrito que Herodes, ele pegou a igreja, os irmãos, para maltratar e matar. Porque o diabo gosta desse negócio de maltratar. É para quê, irmão? Para suavizar. Quem já viu um gato quando pega um camundongo? Ele joga para lá, joga para cá. O diabo gosta disso. Até quando ele pega desviado. Você já viu o que o diabo faz com desviado, irmão? Eu não estou falando no primeiro momentinho, não. No primeiro momentinho ele vai dar açúcar. Mas chega um momento na vida do afastado que você percebe que Satanás começou a brincar com ele. Lembra de Sansão? Começou a brincar de crente. E começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Aí tem um dos textos mais tristes da Bíblia Sagrada. Sansão, na sua arrogância espiritual, diz ali preso: levantar-me-ei e farei como das outras vezes. Aí vem um dos textos mais tristes da Bíblia. E não sabia Sansão que o Espírito do Senhor já não estava sobre ele. Aí sabe o que os inimigos fizeram com Sansão? Arrebentaram com ele. Tiraram o cabelo dele. Tiraram os olhos dele. E fizeram Sansão empurrar como se fosse uma carroça de jumento. Porque se tem uma coisa que o diabo é especialista em humilhar, principalmente quem já bateu nele. Está entendendo? Por isso Herodes está pegando a igreja. Eu vou maltratar. E depois eu vou matar. Aí vem a notícia: pegaram Pedro. Já morreu uma liderança. Agora pegaram uma outra liderança. Aqui, meus amados irmãos, existem duas agendas. A agenda de Herodes e a agenda de Deus. Por que Tiago morreu? Porque estava na agenda de Herodes. Mas antes de estar na agenda de Herodes, estava na agenda de Deus. Porque se está na agenda de Deus, irmão, você pode ser quem for, vai morrer. Se chegar a hora, vai morrer. Mas eu faço academia, não tem problema. Se tiver na agenda de Deus, vai morrer na academia mesmo. Ah, Leandro, eu sou... Se tiver na agenda de Deus, meu irmão, vai embora. Agora prendem a Pedro. E o que o texto vai mostrar? O contrário de Tiago. Pedro estava na agenda de Herodes para morrer, mas não estava na agenda de Deus para morrer. Aí o que é tremendo, aleluia, que quando também não está na agenda de Deus para morrer, meu irmão, pode acontecer o que acontecer. Irmão, pode estar na agenda de Herodes, pode estar na agenda de Donald Trump, pode estar na agenda de Alexandre de Moraes, mas se Deus falar não morre, não morre. Você quer ver uma coisa? Tem gente com mais saúde morreu primeiro que você, sim ou não?
Tem gente que talvez era mais santo que você, morreu primeiro que você, sim ou não? Por quê, irmão? Estava na agenda de Deus. Passamos aqui em 2019 por um período chamado Covid. Centenas e milhares de pessoas faleceram, morreram. Pessoas até mais robustas, pessoas até mais fortes. Mas olha o que Deus fez. Estava na minha agenda que muitas pessoas fossem tiradas. Mas na minha agenda, aqueles que estão aqui nessa noite, eu estabeleci que vivesse. Olha para o teu irmão. Olha para o lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e diga assim: tu está vivo. Fala aí, tu está vivo, não está? Quem está vivo aí? Levanta a mão e dá glória a Deus aí. Fala assim: tu está vivo, não está? Sabe por quê? Deus colocou na agenda e falou: vai viver até 2025, vai viver até 2026, vai viver até eu mandar. Aleluia, aleluia. Diga aí mais uma vez para o seu irmão: tu está na agenda de Deus, vai. Aleluia. Se eu perguntar para alguns aqui, quem aqui já passou pelo quase, hein, Mateus? Você que falou que era quase, mas era um anjo de Deus. Mas quem aqui já passou pelo quase? Quem aqui já quase beijou a lona? Levanta a mão, irmão. Quem quase morreu aqui? Irmão, eu já fui atropelado. Eu já ingeri veneno. Eu já caí de altura. Eu, a 5 segundos de um amigo tomou um tiro na cabeça. Se eu desse um passo, o tiro era meu. Não foi a minha vez. Deus me livrou de um desabamento de terra para estar naquele lugar, mas Deus não deixou eu ir para aquele lugar. Dentre tantas coisas, eu fizer perguntas a vocês aqui, eu imagino que vocês têm até testemunhos maiores do que os meus. Mas sabe por quê, irmão? Quando Deus coloca na agenda, fera, é só Ele, irmão, que pode. Por isso, irmão, eu não estou pregando para qualquer pessoa aqui nessa noite. Você acha que Deus deixou você viver, estar aqui nessa noite porque você é bonitinha? Porque você é bonitinho? Porque você está com essa roupa bonita, essa voz linda? Não é não. Ele tem um propósito. Ele tem algo na tua vida. Algo vai acontecer. Porque Ele tem um propósito. Eu vou falar pelo Espírito aqui. Eu me considero um duro de matar. Fala para o seu irmão aí. Eu sou duro de morrer. Fala. Aleluia. Pedro então é preso. Herodes coloca 16 soldados para guardar Pedro. Quantos? 16. Um não bastava? Estou falando sério. Um não bastava? Por que, Jéssica, colocar 16 homens para guardar um? Ele não tinha um fuzil. Ele não era um homem bomba, Carlos. Ele era um apóstolo. Por que 16? Porque Satanás sabe quem é quem. Quer saber quem é chamado, irmãos? Olha para o nível de pressão sobre a pessoa. Olha o nível de prova sobre a pessoa. Tem gente que você olha assim: nossa, como essa pessoa é abençoada. Nossa, essa pessoa tem tanta coisa. Jesus, será que Jesus gosta mais dele? Por outro lado, tu olha para outros, irmão, só vive na pancadaria. Só vive na tensão. Só vive na pressão. E como se explica isso? Às vezes a gente não tem explicação. Mas tratando-se de um homem de Deus como Pedro, de uma mulher de Deus como você, eu entendo que Satanás sabe muito bem quem é a ameaça e quem não é. Ele não gosta de ninguém, ele odeia todo mundo, mas ele tem um nível de ódio contra aqueles que significam uma ameaça para o reino dele. Tem gente que Satanás olha, tem que morrer. Não, ele vivo, não quero nem respirando, tá entendendo? Tá entendendo? E o que ele faz? Ele aumenta o número, ele aumenta a pressão, ele aumenta, sabe? Ele aumenta a prova, ele aumenta a tentação.
pressão. Aí o crente, ele vive sob pressão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está na prova aí? Levanta a mão, irmão. Quem está na prova? Prova. Não dá para levantar os dois pés. Prova. Quem está na prova? Fala para o seu irmão, tu está sob pressão, não está? Fala aí, sob pressão. Às vezes você está até com dinheiro no bolso, mas vem aquela tristeza do nada. Às vezes as coisas estão até bem, mas vem aquela tribulação do mundo espiritual, do mundo físico. E se bobear, até a gente dentro da sua casa é usado e a pressão aumenta. Mas crente de Deus, cheio do Espírito Santo, ele cresce em pressão, ele cresce na prova, ele cresce, aleluia. 16. E outra coisa, não prenda esse cara de qualquer maneira não, porque tinha que estar 2 soldados prendendo ele. Alguns dizem que era, vem cá Carlos, rapidinho, vem cá varão, vem cá, era um do lado do outro, aqui ó, 16, né, eles tinham que revelar, vem cá os dois aqui ó, aqui tá Pedro ó. Não é uma algema, tipo, entendeu? Segura. Segura. Mas por que isso tudo? Porque o Deus dele tem mania de dar escape para eles toda hora. Ah, irmão, só 2 pessoas. Eu vi 2 glória a Deus ali, mas vamos lá. Porque o Deus deles tem mania de ficar dando livramento para eles toda hora. Agora vamos colocar 16 para ver se sai. Obrigado, meus irmãos. Tá entendendo? Tá entendendo? E a palavra está dizendo aqui, ó. E Pedro era guardado na prisão. Oh, glória! Pedro era guardado na prisão. E é forte. Saudade do Sidney. E é forte. Por que é forte? Porque os livramentos de Deus é sempre no local. A igreja orava para Pedro sair do local. E Deus já estava trabalhando no local. Antes de ele tirar do local, ele vai dando livramento no local. Estou entendendo não, Leandro? Sadraque, Mesaque, Abednego. Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou eles a cova dos leões. Daniel, Deus não tirou Daniel da cova. Antes de tirar, ele livrou Daniel na cova. Eu vou ser profeta para alguém aqui. Poucos estão dando glória a Deus aí, mas vamos lá, isso vai. Vamos lá. Fala aí para o seu irmão aí. Fala aí pro seu irmão aí, Deus vai te tirar dessa, vai. Tem prazo de validade. Vai falar, tem prazo de validade isso aí. Mas antes dele te tirar, ele vai te dar livramento aí dentro. Ele vai te dar escape aí dentro. Ele vai fazer aí dentro. Tá. Chegou o tempo da morte. Chegou o tempo de Pedro morrer. Estava marcado. No dia seguinte, morte para Pedro. Pergunto para os irmãos aqui. Porque a palavra vai dizer que Pedro dormia. Não, irmão. Não, seja sincero. Seja sincero. Seja sincera. Se você estivesse marcada para morrer amanhã. Se você estivesse marcado para morrer amanhã. Eu vou falar Leandro. Eu não dormi. Sério, irmão? Eu ia ligar até para quem eu não gosto. Falei, tu me perdoa. Aquele dia eu estava bravo. Não estava bem, não. Quem dorme, irmão? E a palavra vai dizer que Pedro dormia. E eu me pergunto, Deus, por que Pedro estava dormindo? Fala aí para o seu irmão, você precisa dormir.
Quando Pedro estava preso, Patrícia, quando Pedro estava preso, veio a notícia: tu tá sabendo que tu vai morrer amanhã? Tô. Tá bom. Aí Pedro puxou lá na memória. Ele puxou lá na memória, Bruno. Jesus já ressuscitado. Olhando para ele, falou: tu me amas? Eu te amo. Ama-me mais do que estes? Eu te amo. Tu me amas? Tu bem sabe que eu te amo. Jesus, quando tu era mais moço, você cingia a ti mesmo. Você cuidava de você mesmo. Você fazia o que você queria. Imagina, irmão, Jesus ressuscitado. A partir de agora, outro vai te conduzir. E quando fores velho, fala comigo, velho. Quando fores, era como se Jesus estivesse falando para ele: novo. Ah, irmão. Tu não morrerá novo. Uma pessoa entendeu lá. Vamos lá. Tu não morrerá novo. Vamos voltar para a prisão? Tá lá Pedro. Acho que tinha uns 40 aninhos. 40 aninhos é novo, tá, irmão? 40 aninhos, veio o guarda. Vai morrer amanhã. Mas Jesus disse que eu não vou morrer amanhã. E se alguém perguntar: mas como é que tu tem certeza disso? Ele falou que eu vou morrer velho. Mas Herodes disse. Mas Jesus disse primeiro. Mas vale o que Herodes diz? Não. Vale o que Jesus disse. E quer ver outra? Vou dormir. Vou tirar uma soneca. E é por isso que o Espírito Santo está me usando aqui para te falar: durma! Durma! Vive na ansiedade. Vive na ansiedade. Fica chateado comigo não, irmão. Fica chateado comigo não, que eu vou falar. Ansiedade é pecado. Pecado. Leandro, mas eu caio em ansiedade. Eu também. Mas não é porque eu tenho que aquilo é bom. Leandro também cai em ansiedade. Até profetas caíram em ansiedade. Mas continua sendo pecado. A Bíblia não é um livro de psicologia. Mas é um livro que fala da psique. E inclusive tem texto para ansiedade. Lembra do próprio Tiago? Lançando sobre ele. Por quê? Eu já contei isso aqui. Teve uma época aí da situação política do Brasil. Eu falei com o pastor, eu ficava perturbado, irmão. Eu falei: ai meu Deus, agora o comunismo vai ser instaurado no Brasil. É agora que vai acontecer, irmão. Eu estava muito perturbado. E teve outras situações piores na minha vida. Sabe quem me curou, irmão, desse negócio de ansiedade, dessa coisa doida? A palavra. Com quem, Leandro? Abacuque. A palavra Abacuque significa abraço. Dá um abraço no seu irmão e fala assim: Deus está te abraçando hoje. Pode falar. Abacuque estava ansioso. Até quando? Se parece até que está no Brasil. Até quando gritar
farei justiça e ninguém vai me ouvir. Até quando eu vou ver irmão falando contra irmão e ninguém vai me ouvir? E está perturbado, oh Jesus, oh Deus não vai falar nada, e Deus quieto, e Deus em silêncio, irmão, Deus em silêncio. Leandro, por que Deus fica em silêncio? Porque Deus não é tagarela igual você. Porque Deus não é tagarela. Rômulo, porque quando Deus fala, vira lei. Por isso ele não fica falando. E desculpa, eu não sei que geração de crente é essa, irmão, que precisa que Deus fique falando toda hora. Amamos a voz dele? É óbvio. Sabemos que ele fala de várias formas? É óbvio. Mas tem gente que parece que fica com um negócio, às vezes até correndo atrás de profeta. Não, Deus, às vezes Deus já falou com ele lá na Ebenezer. Eval, não é inveja não, tá? Esse dia eu vi uma pessoa, Deus usou, aí citou uma pregadora famosa. Glória a Deus pela vida da pregadora. Mas a pregadora falou a mesma coisa que eu falei. Mas quem foi usado por Deus para ela? A pregadora. Só porque ela é famosa? Pastor Henrique está se esgoelando o mês todo aqui. Não, aí vem o famoso. Aí Deus falou comigo. Mas é algo que o pastor Henrique já está falando o mês todo. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Por isso, quando ouvires a voz de Deus, não endureça. Qual é o primeiro mandamento, gente? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Mas tem um mandamento antes desse. Quem sabe? Fala para o seu irmão aí. Antes de Deus falar o primeiro mandamento, ele falou: ouça. Sabe por quê? É importante para Deus que você... E Deus calado, Deus calado. Aí Deus resolve entrar em cena e falar. E quando ele fala, eu imagino que Abacuque pensou da seguinte forma: era melhor Deus não ter falado nada. Porque olha o que Deus falou para Abacuque. Abacuque, está chegando aí um exército dos babilônicos, os caldeus. Eles vão ter pena de ninguém, não. Vai matar mulher, vai matar criança, vai acabar com Judá. Era melhor Abacuque ter ficado quieto. Às vezes Deus não fala porque Ele está te poupando de alguma notícia. Por isso Abacuque vai falar assim, ó: ouvi a tua palavra aí. E ele vai para a torre da vigilância e vai orar. Aí Deus muda a mentalidade dele. Porque aquela ansiedade, e vou falar aqui para os irmãos, a ansiedade ela se baseia sempre em cima da palavra se. O ansioso, ele se firma na palavra se. E se meu candidato não ganhar? E se acontecer de eu não comer picanha amanhã? E se fulano de tal ir embora? E se a Light chegar lá na minha casa e cortar a luz? E se eu não conseguir pagar o boleto amanhã? E se eu não for correspondido? O ansioso vive assim, e se. E Abacuque estava no e se. Mas depois que ele amadureceu, ele logo cantou um hino: ainda que a figueira não floresça. Ele trocou o e se pelo ainda. Fala para o seu irmão aí. Troca o e se. Pode falar. Pelo ainda que. Não entendi, Leandro. Não vou comer picanha amanhã. Mas ainda que não tenha picanha amanhã, vou dar glória a Deus com ovo frito mesmo. Tá entendendo? Ah, vão cortar a minha luz amanhã. Deus quer que você ore mais. Deus quer que você jejue mais. Deus quer que você tenha... Ah, fulano de tal vai
embora. Eu não quero que vá embora. Eu não quero que saia das portas. Mas ainda que vá, aleluia, eu glorificarei o Deus da minha salvação. Posso pedir um favor? Já estou caminhando para o final. Dá um abraço ainda. Fica de pé, rapidinho. Dá um abraço em uma pessoa e fala assim: Deus está te tratando aqui nessa noite. Ele vai dar vitória na ansiedade. A ansiedade. Vem, Alex. A ansiedade está caindo por terra aqui hoje. Deus está falando, dorme. Deus está falando, descansa. Deus está falando, fica tranquilo. Deus está falando, fica tranquila. Eu vou agir. Senta aplaudindo o Senhor Jesus aí. Ainda que... Quem lembra disso? Para te servir, Jesus, eu tenho aqui. Quem sabe? Essa é dos antigos, hein? Te servirei porque comigo vai sofrer contigo. Perdoa-me. Como é que é, gente? Não consigo nem. Logo as lágrimas. Quem aparece na prisão? O anjo do Senhor. Ele ilumina tudo. Aí está escrito aqui, meu pastor, está escrito assim: e tocou em Pedro. Em outras versões, tocou no ombro de Pedro. Essa palavra tocou, no grego, é ferir. Essa palavra tocou, no grego, é ferir. Que anjo zangado, hein? Pedro lá dormindo. Tá tão tranquilo, tá num sono profundo, lá na frequência delta. O anjo chegou, eu não sei, irmão. Um anjo ferido deve machucar, sim ou não, irmão? E a palavra diz que ele vai ferir no ombro. Algumas versões vão dizer, vai tocar. E no grego é ferir. Vai ferir no ombro. Mas sabe o que Deus me levou, irmão? Estudando essa palavra hoje. É claro que aqui não é uma teofania, né? Não é uma cristofania. O que é uma teofania? No Antigo Testamento, Jesus, o Filho, ele se manifestava em forma de anjo. Por isso, em alguns textos, você vai dizer, e o anjo do Senhor. E você vai ver esse anjo recebendo adoração, recebendo reverência. E um anjo comum não faz isso, correto? No Novo Testamento, Carlos Alberto, no Novo Testamento, nós vamos ver essa palavra, o anjo do Senhor. Só que não é a teofania, era um anjo. Eu já vi pregador falando que foi uma teofania também, mas era um anjo, tanto que se você ler aí, vai estar também em letra minúscula, tá? O anjo. Eu fiz aqui uma associação entre Jacó e Pedro. Porque quando o Senhor desceu, a palavra vai dizer que aquele anjo vai ferir Jacó aonde, gente? Onde ele vai ferir Jacó? A Jacó ele feriu na coxa. Mas a Pedro ele feriu no ombro. Doideira, né? E eu perguntei, Deus, por que a Jacó o Senhor feriu na coxa e a Pedro o Senhor feriu no braço? Aí o Senhor me respondeu hoje, orando e lendo a palavra. Meu filho,
Às vezes a minha ferida tem conexão com o propósito. Eu também marco, mas eu marco por causa do propósito. Quando eu feri Jacó, Jacó era um fugitivo. Jacó sabia correr. Jacó sabia se mandar, tá entendendo? Quando ele se encontrou comigo e quando eu feri, eu estava falando para ele: nunca mais tu vai fugir. Nunca mais tu vai correr. Quem está entendendo? E Pedro, Senhor? De repente, depois da experiência, Pedro, ele gostaria de voltar para pescar de novo com o braço. E eu fui lá e feri logo o braço dele, falando: tu nunca mais vai voltar para a pescaria. Eu não feri os pés de Pedro, porque ali estava um missionário. Ali estaria alguém que ia percorrer toda a terra para proclamar o meu nome. Fala aí para o teu irmão. Fala aí para o teu irmão. Pode falar aí para o teu irmão. Deus vai te ferir para você não fugir. Pode falar. O que está te atrapalhando, Deus está chegando e falando: eu vou ferir só para não atrapalhar a minha obra. Fala assim comigo: a minha cicatriz tem conexão com o meu propósito. Até as minhas cicatrizes, pode falar, elas vão curar essa geração. Aí o anjo fez mais. Quando ele chegou, está escrito: as cadeias caíram. Aí o anjo fala assim para ele: se veste. Por que o anjo falou se veste? Primeiro fala assim, gente, tem versão que vai dizer: coloca o cinto. Isso aqui daria margem para muitos pregadores falar muita coisa aí. Há quem diga que o judeu, um dos presentes que eles dão para o filho homem é sempre um cinto. E que é muito difícil você ver um judeu sem cinto. Porque cinto tem conexão com identidade. E quando o anjo falou: coloque o cinto, o anjo estava falando para ele: ninguém vai tirar a tua identidade. Se veste! Irmãos, as nossas leis é influenciada pelas leis romanas. Alguém aqui já foi para a cadeia? Levanta a mão aí. Tem algum aí só visitar? Graças a Deus, né? Alguém aqui já foi para a cadeia preso? Alguém? Alguém aqui já foi para um presídio? O que o delegado faz quando a pessoa é decretada a prisão da pessoa? Lá na delegacia. Geralmente ele faz isso, porque os romanos faziam isso. Deixa só seus pertences. O que ele fazia? E tirava a roupa. Claro que hoje não se tira a roupa toda. Deixa o cara de bermuda e bota lá na cela. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que Pedro estava sem roupa. Está sem roupa, ou talvez só com uma roupa íntima, significava vergonha. E quando o anjo de Deus chegou e disse: coloque a roupa. É como se ele estivesse dizendo: tu não nasceu para ficar envergonhado. Vamos ver se vai aumentar a glória a Deus. Vamos lá. Outra coisa que ele falou foi: coloque o que, gente? As sandálias. Não é isso? Coloque as... Por que ele falou coloque a sandália? Por que não levou logo descalço? Porque sandália, ela significa ir mais além do que você consegue. Tem lugares que você não anda por muito tempo descalço, correto? Você precisa de tênis, você precisa de um calçado. E o calçado tênis te permite ir mais longe. Meu Deus. Quando o anjo falou, coloque as sandálias, o anjo estava falando para Pedro: ninguém vai limitar o seu caminhar. Ninguém vai limitar onde eu posso te levar.
Você não nasceu para viver descalço e limitado. Você nasceu, Cláudio, para ir muito mais além. Eu estou sentindo a palavra de Deus, igual o Paulo falou, impressa. Impressa. Fala aí pro seu irmão. Fala aí pro seu irmão. Tu vai mais longe do que você imagina. Vai. Tu vai mais longe do que você imagina. Você vai mais longe do que você imagina. Fala pro seu irmão, ninguém vai segurar teu calcanhar, vai. Estão tentando prender e Deus está falando, coloca a sandália porque vai andar mais. É coisa de pregador, né? Pregador geralmente faz essas coisas, né? Fala pro seu irmão aí, tira uma foto comigo. Fala aí, irmão, aproveita. Que possa ser que você não me veja mais daqui a algum tempo. Só vai me ver pelo Instagram. Outro ponto. Coloque a sua capa. Pedro já estava vestido? Pedro já estava vestido? O anjo está falando, agora se revista. O que é a veste? A salvação. O que é a reveste? O poder do Espírito Santo. Tá. Aí lá vai o anjo. Segue-me. Let's go. E tá indo Pedro. Tá indo Pedro. E a palavra vai dizer que Pedro tá achando que ele tá tendo uma visão. Pedro tá achando que ele tá tendo sonho. Aí Pedro tá indo, irmão. Imagina Pedro assim. E é engraçado que enquanto Pedro está passando, eram quantos soldados que guardavam ele? Eram quantos soldados que guardavam Pedro? Não tinha 2 do lado dele? Fala pro seu irmão aí. Ninguém viu. Como é que pode isso, irmão? 16 tropas de elite. Vale lembrar que deixar um preso escapar era pena de... Tanto que os 16 soldados vão morrer depois. Só que Pedro está andando e o soldado está assim, ó. E Pedro andando. E Pedro andando. E Pedro andando. Olha, aí chegou no portão de ferro. E o portão, a palavra vai dizer que ele vai abrir por... Porta automática não é coisa de hoje, gente. Sensor de porta não é coisa de hoje, gente. Quando Pedro está passando, a porta se... Aí o anjo falou assim, vamos para aquela rua. E tá ele indo. Daqui a pouco o anjo fala, fui! Aí Pedro fica assim, ó. Aí está escrito que Pedro entendeu que não era uma visão. Pedro entendeu que não era um sonho. E que de fato, fala comigo, de fato, estava acontecendo um milagre. Mano, você já reparou que quando o milagre está acontecendo a gente não repara? Vou repetir. Você já reparou que enquanto o milagre acontece, ninguém repara? O milagre só vai acontecer depois, o milagre você só vai perceber depois que acontece? Até as profecias, lembra? O pessoal só sabia que era uma profecia quando acontecia. E percebeu que para que se cumprisse a palavra do profeta tal é quando acontecia. Não estou entendendo, Leandro. Você não está percebendo. E vou dizer até um negócio melhor para você. Nem os seus inimigos estão percebendo. Eles estão achando que estão te segurando.
Eles estão achando que você está presa, Luísa. Eles estão achando que você não vai, tá entendendo? Mas enquanto eles acham esse monte de coisa, Deus está dando livramento, tá entendendo? Aí quando ele fica em si, ele percebe, foi milagre. E é bem interessante que ele fala assim, de fato, fala comigo, de fato. O que é de fato? Coisas de Deus é fato. Coisas de Deus é fato. Eu quero viver milagres, de fato. Eu quero viver experiências com Deus, de fato. Um dia eu perguntei para uma galera, eu falei assim: e se Deus não existir? E se Deus não existir? Aí ficou um pessoal perturbado. Mas tinha umas meia dúzia de crentes falando assim: tu tá de brincadeira. Como é que é? Você tá de brincadeira. É claro que Deus existe. Eu falei com ele hoje. E ele fala comigo todos os dias. Porque Deus é um fato, tá entendendo? Fala pro seu irmão aí, teu milagre vai virar fato. Vocês me dão mais 2 minutos? Quem me dá 2 minutos, diga amém aí. Vamos bater na porta agora? Agora sem anjo e somente Pedro. Ele chega na casa de uma irmã chamada Maria, mãe de João Marcos. É interessante, irmão, que na casa da irmã Maria, quem estava na casa da irmã Maria? Fala comigo, muitos irmãos. Fala comigo, muitos irmãos. Tá com saudade de você. Citei você aqui. Muitos irmãos estavam na casa da irmã Maria. E é um ponto bem interessante. Você sabia que tem gente mesquinha dentro da igreja? Você sabia que tem gente que fala assim: não quero crente na minha casa? Crente come muito, não quero crente na minha casa. Tem filho de crente que é mal educado, vai subir na minha mesa. Aqui temos uma irmã que Deus deu uma casa grande para ela, por isso que estava cheia. Só que ela entendeu que se Deus deu uma casa grande para ela, uma casa grande não tem sentido se não estiver cheia. Ela abriu a porta dela para os irmãos entrar e orar. Porque ela entendia que tudo aquilo que Deus deu para ela era para servir os irmãos. Pode vir o filho bagunceiro, pode vir todo mundo. Essa casa aqui é a casa que Deus me deu para também servir aos nossos irmãos. Como assim, Leandro? Deus não te deu esse carro à toa para ficar exibindo. Deus não te deu essas coisas que você tem na mão à toa para ficar exibindo. Ele deu para você servir alguém. E a casa foi aberta. Mas retomando aqui Pedro, ele chega na porta, lá no pátio, e faz assim, ó. É interessante. Há pouco tempo atrás, ele passou por uma porta de ferro. E a porta abriu automaticamente pelo poder de Deus. Agora ele está diante de uma porta de madeira. E precisa... Porque nem sempre milagre é como você quer. É como Deus quer. Às vezes Deus vai abrir a porta de ferro. Você não vai nem entender como é que aconteceu. Mas às vezes você vai estar diante de uma porta de madeira. E Deus vai falar: não entra, não força, bate. E está escrito assim: e perseverou em... Fala aí para o seu irmão: não desista de bater na porta. Tem milagre que a porta abre.
Mas tem milagre, Carlos Alberto. Glória a Deus. Alguém ouviu, fala comigo. Alguém ouviu. Quem ouviu, irmão? Qual era o nome dela? Rode. Aí a Rode vai lá e ela vai até a porta. Quando ela chega na porta, ela tem uma reação assim, Caio. É Caio, né? Caio. A Bíblia diz que ela ficou sem noção por causa da alegria. Ela ficou sem noção por causa Ela ficou tão alegre, mas tão alegre, mas tão alegre, que ela ficou perturbada. Ela fechou a porta e foi lá. Olha que coisa bonita, irmãos. Saudades. Saudades. De amizades que se alegram quando te vê. Eu sei que na nossa idade conta-se no dedo. Quer ver? Quem tem mais de 10 amigos aqui? Amigo, tu fala amigo. Amigo. Ah, irmão, levantou. Quem tem 5 amigos pelo menos? Tu fala amigo. Depois da nossa idade, reduz. Agora, quem já teve alguma pessoa que quando te vê, quem já conhece alguém que quando te vê... Quando eu entrei aqui hoje, irmão, eu ouvi uma palavra que a pessoa não sabe como é significativo uma palavra dessa para alguém como eu. Ela falou assim: Leandro, faz tempo que eu não te ouço pregando. Fiquei com saudade de te ouvir. Eu sei que eu tenho essa cara assim, às vezes, meio séria, mas ela não sabe, tá ali, ó, foi a Chayane. E sabe que eu lembrei dessa palavra aqui? Tomara que Deus te levante pessoas que se alegram quando te vê. Porque no nosso mundo, o quê? Tem gente aí, ó, tô falando crente. Tu passa ali fora, tô falando sério. A pessoa vai pro outro lado da rua. Ela vê que é você, sabe o que ela faz? Tem uma galera que se comporta igual Pedro. Quando está no meio do povão é uma coisa. Chega gente de elite, é outra coisa. Com um grupinho, com a turminha, tem um comportamento. Com outros tem o meu irmão, seja a mesma pessoa. Saudade de alguém que se alegre. Saudade de você, cara. Que saudade de te ouvir. Ainda bem que eu te citei aqui. Dá um abraço nele, pastor Henrique, que eu estou pregando, não vou abraçar ele agora não. Eu estava com saudade do... É bom ver o Sidney, irmão. Fala pro seu irmão aí, como é bom te ver, meu irmão. Kaique, como é bom te ver, meu filho. Pastor Henrique Júnior. Rode ficou tão alegre que fechou a porta. Aí foi lá na galera e falou: Jesus, não sabe que eu ouvi na porta. Aí alguém falou: quem você viu? Pedro. Tá lá na porta. Olha o povo, irmão, olha o povo. Você tá maluca? Mas é Pedro. Aí alguém falou assim: não é Pedro não, é o anjo dele. Porque tinha uma crença de que o anjo da pessoa, daí veio o negócio de anjo da guarda, que o anjo da pessoa é parecido com ela. Aí alguém falou: alguém preferiu crer em crendices do que crer no milagre. O milagre está na porta e a pessoa está se bloqueando com crendices. O teu milagre está na porta. E sabe o que eu acho interessante? Que Rode foi lá e viu. E quando foi,
ela não voltou sozinha. Ela vai voltar com outras pessoas. E quando outras pessoas abrem a porta, aleluia, o milagre estava na porta. E esse milagre se chamava Apóstolo Pedro. Oh, glória! Fica de pé aí comigo. Cadê a Jéssica? Foi embora? Cadê o louvor? Cadeias quebraram. Cadê? Quem vem? Ih, gente, cadê o crê? A poder. Como é que é, meu pastor? A poder. Como é que é, gente? A poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. O pastor está profetizando. Olha aqui para mim rapidinho. Olha aqui para mim. Cadeias vão quebrar. Não, eu estou falando aqui para quem crê. Para quem crê, irmão. Não, tem gente, irmão, que é mais um culto. Tá entendendo, irmão? Tem gente que é mais um culto. Tem mais que é mais um culto. Mas tem gente que está aqui ouvindo a palavra, sabe? Enquanto o pastor está falando aqui, ele está entendendo. As cadeias vão quebrar. Aleluia. E olha que o Espírito Santo está ministrando na minha vida aqui. Eu vou quebrar cadeia hoje. Fala aí pro seu irmão aí. Ninguém mais vai te segurar. Fala. Ó, aqui. Segura na mão de duas pessoas assim, ó. E fecha. Faz um trio, de preferência de 3. E fecha. Fecha a roda. Fecha, pode fechar. A poder E de Jesus. Leandro, que oração que eu vou fazer? É uma oração que Deus vai quebrar cadeias. Enquanto você está orando, Deus vai quebrar cadeias. Comece a orar pelo teu irmão. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ora. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Vai quebrando agora. Quebra, Jesus. Quebra essa ansiedade. Quebra essa depressão. Quebra. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Aleluia. Engrandecido seja o seu nome, Senhor. Ouço cadeias quebrando.
mão assim, ó. É profético. Eu vou falar uma palavra e você faz assim, ó. Destravar. Aleluia. Quem entendeu? Faz assim, ó. Eu vou falar uma palavra e você fala assim, destravar. Aleluia. Santo, santo é o seu nome, Jesus. Faz assim, faz assim. Financeiro! Tá fraco. Vamos lá. Eu quero um grito, vamos lá. Financeiro! Emocional! Destrava, Casamento! destrava. Espiritual! Abraça duas pessoas e fala, teu milagre tá na porta. Vai. Santo, 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 Glória a Deus! santo, 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 só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Oh, aleluia. só o Senhor Cante, cante, cante. só o Senhor é Deus, 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 aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que és digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Se você crê e recebe esta palavra, dê ao Senhor uma poderosa salva de palmas com glória a Deus e aleluia. Diga aleluia. Dá um abraço mais uma pessoa ao seu lado, diga Deus agiu em seu favor. Dá um abraço, diga Deus agiu em seu favor. Tome o seu assento glorificando ao Pai. Deus agiu em seu favor. Anote o que foi pregado hoje. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, Vitor. Devo estar ficando surdo, problema auditivo. Dá mais retorno aqui, tá baixo o retorno. Tome posse do que foi pregado. Uma coisa poderosa. O diácono Vitor já está agitando aqui? Tá bom. Uma coisa poderosa que nós temos na nossa igreja é uma preocupação da palavra genuína. Então tem dia que é amargo mesmo, a gente apanha aqui, mas a gente viu no começo, a gente apanha porque Deus nos ama, graças a Deus. E tem dia que o aba traz um pouco